Olá, paz do Senhor Jesus, como você está? Tudo bem? Eu sou o pastor Ayrton Santos e vamos dar continuidade na nossa série de vídeos conhecendo o Novo Testamento. E hoje vamos falar sobre um assunto que é muito importante, que é sobre o recurso parabólico de Jesus. Mas o que é recurso parabólico de Jesus? Nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus. É óbvio que eu não vou explicar parábola por parábola, porque são mais de 40 parábolas e não tem como. Mas eu vou dar uma pequena introdução para que você possa entender, por exemplo, o que são parábolas, por que Jesus falava em parábolas e algumas dicas para nós podermos interpretar as parábolas de Jesus. Então vamos lá. Primeira pergunta. O que é uma parábola, né? O que são as parábolas de Jesus? Bom, a parábola era uma história onde Jesus, o grande mestre e professor, usava essas histórias dentro do contexto das pessoas que ali estavam, né? Histórias que usavam exemplos da agricultura, exemplos da vida, exemplos familiares, para que as pessoas pudessem entender lições espirituais. Por exemplo, quando Jesus ele quis ensinar sobre o amor que devemos ter pelos pecadores, ele contou a parábola lá de Lucas capítulo 15, versículo 4 ao versículo 8, que é a parábola das ovelhas. Haviam 100 ovelhas, então uma se perdeu, deixou as 99, foi atrás daquela e tal. Quando trouxe aquela ovelha, houve grande festa e tal. Então, assim, uma parábola, ela é uma história usada por Jesus para explicar de forma mais simples ou mais fácil, ou até de uma forma mais misteriosa, vamos falar sobre isso, sobre verdades espirituais. Jesus ele contou diversas parábolas, né? Alguns contam 40, outros contam mais, mas geralmente a própria Bíblia ela fala, né? Então propôs Jesus esta parábola. Isso você consegue identificar, né? Que ali Jesus está contando uma parábola, como Mateus capítulo 13. Tem as parábolas do reino. Jesus usa a agricultura, usa a pesca e tal, para dar exemplos sobre o reino de Deus, como Lucas capítulo 15, por exemplo, tem 3 parábolas importantíssimas para nós, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. Então, parábolas são histórias que Jesus usava para exemplificar verdades espirituais. Uma segunda pergunta é por que Jesus ele falava em parábolas? E aqui eu quero fazer a leitura de um texto, tá bom? Porque os próprios discípulos perguntaram para Jesus por que ele falava em parábolas. Mateus capítulo 13, o versículo 10, que diz assim, então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, melhor, do reino dos céus. Mas aqueles, isso não é concedido, pois a quem tem mais será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim nele se cumpre o que está escrito no profeta Isaías, e aí Jesus ele vai citar ali a profecia de Isaías a partir do versículo de número 14. Então Jesus ele disse assim, eu falo por parábolas para que vendo não vejam e para que ouvindo não entendam. Mas como assim, Jesus? O Senhor veio pregar o Evangelho e o Senhor não quer que as pessoas entendam? Será que Jesus não queria que as pessoas entendessem? Será que Jesus não queria que as pessoas compreendessem o Evangelho? Muito pelo contrário. O objetivo do Senhor era anunciar o Evangelho, anunciar o reino de Deus e que as pessoas entendessem. Porém, se você ler aqui a partir do versículo de número 14, você vai ver que ele cita a profecia de Isaías, né, onde fala que o povo tinha um coração endurecido, que o povo se fechou para Deus. Então é exatamente sobre isso. Presta bem atenção. Quando Jesus ele contava uma história, como por exemplo a parábola que antecedeu aqui essa pergunta dos discípulos, que é a parábola do semeador, a famosa parábola do semeador. O semeador saiu a semear, né? E ele semeando, uma semente caiu à beira do caminho, os pássaros a comer, outra semente caiu sobre as pedras, não tinha raiz, veio o sol e queimou, enfim. É uma história que multidões ouviam, mas não entendiam, porque não tinha como eles saberem que a semente era a palavra de Deus, que o passarinho representava ali o diabo, enfim, e que o caminho ali onde as pedras onde a semente caiu simboliza o coração daqueles
que se alegram ao receber o evangelho, mas não têm raiz e logo se afastam no dia da aprovação? Como é que eles iam saber disso? Simples. Essa metodologia de Jesus era uma forma de filtrar quem tinha interesse e quem não tinha interesse. Quem tinha um coração aberto para Deus e quem não tinha um coração aberto para Deus. Ele contava uma parábola como essa. Tinha gente que não entendia, falava, não entendi, não tô nem aí, vou embora e tá tudo certo. E outros falavam, não, eu quero entender, eu quero saber mais. Eu quero... Aí iam até Cristo e perguntavam como seus discípulos fizeram. Aí Jesus fala, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então não é que ele não dava o conhecer os mistérios, é que ele dava a explicação, ele dava o ensinamento para os interessados. Aí eu te pergunto e te coloco agora dentro dessa palavra. Você é assim? Muitas vezes você vai para o culto, ou muitas vezes você lê uma palavra, se entendeu, entendeu, se não entendeu, não estou nem aí. E muitas pessoas são rasas na fé, porque não dão a verdadeira importância, né, para se aprofundar, para aprender mais. Inclusive, muitos cristãos têm preguiça, né, preguiça de se aprofundar, de ler e entender. E acabam se satisfazendo, né, com ir no culto, ouvir uma palavra ali mais ou menos e tá tudo certo. Não. Você precisa entender o que Deus quer falar com você. Você precisa entender os mistérios do reino de Deus. Então Jesus falava por parábolas para poder filtrar aqueles que tinham o coração aberto ou não, os que tinham interesse em aprender ou não. Então tinha uns que ouviam e não estavam nem aí, e tinham outros que iam lá e buscavam do mestre entender o que é que ele quis dizer com aquele ensino e o que é que ele quis dizer com aquela parábola. Você vai ver diversas vezes os discípulos perguntando, Senhor, não entendemos, o que o Senhor quis dizer com essa história? O Senhor ia lá e explicava. Tudo bem, então Jesus falava por parábola para que ouvindo não entendessem, para que vendo não vissem. Então ficassem curiosos, os que tivessem desejo ia lá e buscava aprender do Senhor. Entendeu? É isso aí. Bom, como entender então as parábolas de Jesus? Como entender o que o Senhor quer dizer ali nas parábolas? Bom, algo que é crucial, meu querido, é crucial. Entenda que a preguiça e conforto não combinam com o evangelho. O crente que é preguiçoso ao ler a Bíblia, o crente que é preguiçoso a estudar a palavra do Senhor, é preguiçoso na vida. Ele não vai se aprofundar. Porque assim, a primeira coisa que você precisa fazer, pode escolher qualquer parábola que você quiser. A primeira coisa que você precisa fazer é estudar o contexto. Como assim, pastor? Você precisa ler os versículos antes, os versículos depois, ler o capítulo inteiro, um capítulo antes, o capítulo depois, ler o contexto imediato, que é o contexto do versículo ali mesmo, né? Ler o contexto direto, que são os versículos mais próximos, enfim, você precisa entender o porquê que Jesus falou aquilo. Então, para que você possa entender o contexto, você tem que fazer algumas perguntas. Para quem que Jesus estava falando? Por que que Jesus estava falando? Em que momento que Jesus estava falando? Quer ver só? Uma parábola que vai te surpreender. É a parábola do filho pródigo. Ok? Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 31. Tá? A parábola do filho pródigo, muitos usam essa parábola para falar para aquela pessoa que está afastada. Né? A pessoa que se afastou, né? Ela precisa voltar, e que se ela voltar o pai vai receber de braços abertos, o pai o ama e tal, e tá tudo certo, beleza. Cabe, é isso. Porém, o sentido real, o objetivo real da parábola do filho pródigo, o foco não é o filho que foi embora. Não é o filho que foi embora. O foco da parábola é o filho que ficou. Porque se você ler os versículos no início do capítulo 15, você vai ver que Jesus ele está comendo com os publicanos e pecadores. Então os religiosos da época vão lá e criticam duramente Jesus, falando que ele come com pecadores. Ele, por exemplo, ele diz que é santo, diz que é mestre e come com pecadores. Aí Jesus conta a parábola da ovelha, da moeda e do filho. Por quê? Porque o pastor deu uma festa para aquela ovelha que se perdeu. A mulher deu uma festa para aquela moeda que se perdeu. E o pai deu uma festa para o filho que se perdeu, e o filho mais velho se doeu. E aí o pai fala para o filho mais velho, olha, tudo que eu tenho é teu. Vem cá, participa da festa, porque teu irmão estava morto e reviveu. A lição era para o filho mais velho. O filho mais velho tinha que aprender a valorizar aquele filho que estava perdido, do mesmo jeito que os fariseus tinham que valorizar os pecadores.
porque os fariseus talvez queriam apenas ensinar para eles mesmos, para os que são corretos, que são santos. Jesus ele falou: eu não vim para os santos, eu vim chamar pecadores. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Então Jesus estava dizendo: olha, eu sou esse pastor que cuida dos pecadores, por isso que estou aqui pregando para eles. Eu sou essa mulher que valorizou a moeda perdida. Eu sou esse pai que recebe, e vocês são como o filho mais velho que rejeitou o retorno do filho mais novo. Viu? Lendo o contexto, você vai entender que essas passagens não eram direcionadas aos pecadores que ele estava ensinando. Essas passagens, essas parábolas, elas eram indicadas ou direcionadas aos religiosos ali da época. Então, meu filho, aprenda a ler o contexto, leia o contexto, larga de preguiça, larga de ler a Bíblia deitado, abra a tua Bíblia e leia querendo entender, deixando o texto falar com você. Antes de você ir para o Google, antes de você ir para qualquer lugar, estude o contexto, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Tá? Outro segredo assim, olha, é isso. Você precisa entender a ideia central da parábola. Você tem que entender a ideia, entendendo a ideia central, fica muito mais fácil de você interpretar. Por exemplo, na parábola das 10 virgens, lá no sermão profético de Jesus, que começa em Mateus 24 e vai nos capítulos adiante, você vai ver que qual que é a ideia central ali. A ideia central da parábola das 10 virgens é que 5 são loucas, 5 são prudentes. O que separa a louca das prudentes é que as prudentes guardaram azeite e as loucas não guardaram azeite. Então, qual que é a ideia central? Jesus fala assim, ó: vigiem, porque vocês não sabem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Então o azeite era algo precioso que devia ser guardado. Então, qual que é a ideia central? A ideia central é que o cristão deve ser vigilante. Ele deve tomar cuidado com aquilo que é precioso na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, enfim. Procure entender a ideia central. A ideia central da parábola do semeador é que tipo de coração tem sido o meu quando eu recebo a palavra. Né? A ideia central na parábola do filho pródigo, né? Eu sei amar os pecadores ou eu sou um hipócrita religioso? Qual é a ideia central? Depois que você capta a ideia central, então você consegue entender melhor o desenrolar da parábola e o que é que Jesus estava falando ali naquele momento. Outra coisa importante é que nem todos os elementos com detalhes da parábola você precisa interpretá-los. Como assim, pastor? Eu vou te dizer. Você pega ali a parábola das 10 virgens mesmo. Então, assim, aí você quer saber o que significa o azeite, você quer saber o que significa a lâmpada, você quer saber o que significa a chama da lâmpada, você quer saber o que significa as virgens são a noiva ou não são a noiva, as virgens apenas acompanhavam, a noiva estava aguardando, então as virgens não é a noiva, as virgens é a igreja, a noiva mesmo são os judeus, aí vira uma bagunça danada. Para. Você precisa entender a ideia central. Os elementos que Jesus usa ali é apenas para dar enredo à história. Se você começar a partir, a querer interpretar tudo com detalhe, você vai se perder, vai falar besteira, vai falar o que não é para falar, vai falar o que Jesus não falou. Lembre-se que o evangelho ele é simples, então não inventa coisa aonde não tem. Seja simples, pragmático e aplique aquela palavra na sua vida. Tá? Agora, presta bem atenção. Preste muita atenção quando você lê a parábola, porque geralmente a explicação está ali. A explicação está ali no contexto que eu te falei. Presta atenção, antes de você falar essa parábola é interpretável. Não, geralmente a explicação já está ali. Às vezes Jesus conta uma parábola ali de 10 versículos e em um versículo ele dá a explicação. A explicação que você precisa está ali. Por isso que eu falo, olha, fora preguiça, fora qualquer coisa, procure ler e entender o contexto, para que você não fique inventando o que não existe, tá? Uma coisa interessante para terminar o vídeo aqui, para não ficar muito longo, é que sempre as parábolas de Jesus, não vou dizer todas, mas na sua grande maioria, elas sempre têm algumas características. Por exemplo, a Bíblia avisa quando Jesus vai contar uma parábola, em algum momento ali ela fala, né, uma ou outra não, mas na maioria ela fala. E Jesus propôs essa parábola, ou Jesus falava por parábolas, ou os discípulos lhe perguntavam o que quer dizer essa parábola. Primeiro ponto. Segundo ponto é que geralmente tem uma dualidade.
né? Sempre tem uma dualidade. O servo bom, o servo mau, o servo fiel, o servo infiel, né? 5 loucas, 5 prudentes, o filho pródigo e o filho obediente, o filho desobediente. Sempre há uma dualidade, né? Para que você possa entender mais fácil, né? Então havia ali uma simplicidade nessa questão. E uma terceira questão também muito interessante é que sempre em algumas parábolas há algo estranho, né, que te chama a atenção, mas como assim? Justamente para te chamar a atenção e fazer você estudar o texto. Por exemplo, na história, que é muito curioso, Lucas capítulo 15, do versículo 9 até o versículo 10, né, ali que é a passagem da dracma perdida. Veja que aquela mulher ela perdeu uma dracma, certo? Depois que ela acha aquela dracma, ela dá uma festa, né, para suas amigas, para poder comemorar a alegria de ter achado aquela dracma. Pare para pensar comigo. Talvez aquela mulher, se tivesse existido mesmo essa história, ela foi apenas uma parábola, ela gastou muito mais na festa do que naquela parábola. A festa talvez custou, perdão, naquela dracma, né? Talvez a festa custou mais do que uma dracma, aquela dracma que ela achou. Nossa, pastor, qual é o sentido disso? Nenhum. É só para te chamar a atenção, é só para você ficar curioso, é só para te prender, parar e observar. Entende? Por exemplo, na história do filho pródigo, pai, me dá a herança. O pai nem morreu e já deu a herança para o filho. Não é estranho isso? Pois é. Quando você olha, por exemplo, a parábola dos lavradores, que Jesus ele conta a parábola, né? Em que ele contrata alguns servos em determinado horário da manhã, depois contrata outros perto do almoço, depois contrata já no finalzinho do período, e quando ele vai pagar, ele paga todos com o mesmo salário, eles ficam indignados, né? E aí você olha, mas eles estão certos, não pode, né, pagar o mesmo salário e tal. Mas não é esse. Qual é o objetivo dessa parábola? Ali demonstra a soberania de Deus, a soberania na escolha de Deus, que ele escolhe quem ele quer, e a sua graça, a sua misericórdia, né, que ele faz como quer, e mesmo sem merecer, muitas vezes recebemos algo dele, né, a sua salvação e tal. Então as parábolas são recursos maravilhosos. Aproveite elas, aproveite esse vídeo, coloque aí no comentário a parábola que você mais gosta, coloque aí no comentário a parábola que você acha mais interessante, ou se você tem alguma dúvida, manda aí também no comentário, você pode fazer a pergunta, e eu vou te ajudar a esclarecer e entender um pouco melhor as parábolas de Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se esse vídeo ele fez sentido e foi importante para você, compartilhe com outras pessoas. E se você quer nos ajudar a que o YouTube envie esse vídeo para várias pessoas, é necessário que você curta. Então curta, compartilhe, deixe o seu comentário, deixe o seu amém, deixe qualquer coisa aí que você vai nos ajudar. Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.